Sou Rosângela Bion de Assis e a palavra-chave de hoje é higienização. Higienização, também chamada de limpeza social, refere-se à eliminação de elementos indesejáveis, criminosos ou sem-tetos. Movimento da população em situação de rua lança o alerta: chega de tapumes. Marcos Sokol avalia o potencial da mobilização estudantil. Uberização, a nova forma de exploração do trabalhador. Nos dias 18 e 19 de maio, foram instalados tapumes de madeira na Rua Deodoro, na principal marquise onde a população em situação de rua buscava apoio e abrigo, principalmente no período noturno e nos dias de chuva. Essa situação fez com que a população em situação de rua organizasse o ato Chega de Tapumes no dia 20 de maio. Nesse dia, a população em situação de rua cobrou dos órgãos públicos soluções para as suas necessidades de abrigo, alimentação, consumo de água e banheiros públicos no centro da cidade. A construção dos tapumes foi mais uma das medidas dentro dessa política de higienização que expulsa das ruas centrais de Florianópolis a população em situação de rua. Eu acho que o movimento é a pessoa saber que nós estamos aqui por questões políticas, sociais, de êxito rural e também por questões de exílio do tráfico. Porque nós estamos vivendo uma guerra civil que não sai nas mídias, que é a luta da gente para poder sobreviver, para poder sair de casa sem ser abordado pela polícia, que é a gente lutar contra a gente entrar em um mercado e sem as pessoas ficarem olhando para mim como se eu fosse a ladra do lugar, com que eu pudesse andar assim como eu estou, sem ser a vadia do lugar. Então acho que isso aí é a luta diária de todo mundo. Imagina de uma pessoa que é dona de casa sem lar. Porque o fato de eu ser uma pessoa que sou livre e moro na rua, posso ser sim uma dona de casa, mesmo não tendo lar. Acaba sendo o meu lar a mãe terra. Consigo definir essa frase em realização. Porque eu estando na rua e não tendo o EJA Pop Rua, eu não ia saber, não ia conseguir. Existe muito preconceito da população fora, né, que não convive com nós e sabe que a gente está na rua. Quando já falam que é morador de rua, a pessoa já define que é um drogado, um vagabundo que não quer trabalhar. Mas eu me sinto realizada, tá voltando a estudar. E é um sonho para mim, né, porque eu pretendo terminar o meu fundamental, fazer o ensino médio e me formar. Eu tenho o sonho de ser veterinária e também eu gosto muito de advocacia. Por que não um futebol, um vôlei, um basquete para extravasar a raiva? Né? Tipo, a gente ocupa um pequeno espaço por enquanto, que é o Parque da Luz, que a gente faz todo domingo, às 2 horas da tarde. Para a gente ter mais coletividade, mais... Como é que eu posso dizer para você assim? Mais paz, eu acho, né? Porque a gente está sempre sendo descriminalizado, que a gente é bandido, que a gente é puto, que a gente usa só drogas, que a gente vive no álcool. Não é. Na rua também tem muita gente, cara, que se parar e olhar assim, eu acho que ninguém acredita. Tem advogado, tem pedreiro, tem professor, entende? Então a gente não é tudo isso que eles dizem. E a gente está querendo desconstruir isso para construir uma outra coisa nova. Que a gente também tem direitos, que a gente pode ocupar um lugar assim para fazer um esporte, porque para eles nós não é nada. Então se eles não ajudam a gente, nós mesmos se apoiamos um no outro para se levantar e fazer uma coisa melhor. Um futebol no domingo, um basquete na quarta, um vôlei na terça ou na sexta. Assim a gente vai estar fazendo uma pequena redução de danos. Fazer eles começar a ter uma responsabilidade. Um leva a bola, o outro pega, lava os coletes, entende? Para poder voltar à sociedade, aquela que julgam tanto a gente, né? Para eles ver que a gente não é
bando de pobres coitados que não sabe o que a gente quer na vida, que a gente só quer estar na rua ganhando marmita, coberta, que a gente tem tudo do bom e do melhor. Não, a gente não tem. A gente luta. E o esporte é um desses nossos direitos que a gente está tentando trazer, né? E lutar em cima disso. Porque se não fosse, eu acho, o esporte, cara, eu acho que, olha só, pra ser bem sincero, o esporte já fez muita gente largar o álcool. Eu era bebia pra caramba, assim se me permite falar. E agora eu tô mais devagar, tô mais centrado em arrumar um trabalho, fazer um lar, criar uma família, ter vínculos de novo com a sociedade, né? Algumas coisas a prefeitura vem fazendo aqui em Florianópolis em relação a dar alguns lugares, existem cerca de 80 lugares hoje, parece, para dormida, refeição. A prefeitura tem tentado articular isso, mas é de forma ainda muito tímida, tamanha a realidade, né? E o que preocupa a Defensoria é, se a prefeitura faz de forma tímida, tem todo um outro grupo que fica desguarnecido. E esse outro grupo não pode ser tratado com uma forma de ser retirada a força de onde eles estão. Enquanto não se der uma solução para essas pessoas, tem que conversar com essas pessoas e ver da melhor forma como que consegue amenizar o problema atual. Hoje, aqui específico, acho que é o motivo que estão todos aqui, é a preocupação em relação ao Xande, que botaram tapume e tiraram um grande espaço onde elas dormiam. Essas pessoas não vão desaparecer, elas continuam na rua. Então a municipalidade e o governo tem que ter uma solução, um plano. Antes de botar um tapume, ter um plano para o que a gente vai fazer com essas pessoas, para onde que essas pessoas vão. Porque senão vai ficar ainda mais desordenada esse movimento que é organizado por eles. Imagina, ainda bem que eles têm essa organização, porque acho que se eles não tivessem essa organização ia ser ainda muito pior. E é uma organização que as instituições públicas, e aí no qual a Defensoria Pública se inclui, deve também ajudar para que minimize, né, essa problemática do movimento deles terem um lugar minimamente, um lugar básico, né, para poder ficar. Volto a dizer, a preocupação hoje é, de fato, não adianta fechar uma marquise onde essa população dorme e simplesmente achar que com isso está resolvido o problema. Longe disso. Isso vai, eu acho, no nosso entender, vai piorar esse problema. Todos que se mobilizaram estão de parabéns. Primeiro que os encaminhamentos, a gente esperava, a gente teve uma rodada de negociação com a prefeitura. Na verdade, ela não contempla bem dizer o que a gente queria, né? A gente não está falando só de marquise, a gente está falando de construção com a população de rua. Hoje a prefeitura está disponibilizando mais 70 vagas dentro de outro espaço, mas a forma que ainda está sendo feita é uma forma muito violenta. Nós interpretamos. O movimento ele coloca numa posição que fazer cadastro com a população de rua, usando muitos dados. Nós estamos questionando o porquê fazer esses dados, né? O que vai ser feito com esses dados. Eu poderia aqui falar para ti assim, que legal, bacana, sentamos, conversamos. Isso é fala de outras representações. A fala do movimento que não tem nada de bacana ainda, entendeu? Porque né, existe uma fala muito higienista nessa cidade por parte da prefeitura. Acho que existe aí, se fala que a prefeitura tem boa vontade. A questão não é boa vontade e nem ajuda, é uma questão de direito. A gente tem que tá entendendo que se deu um espaço para a Pop Rua ficar, não sei se isso é uma forma de estar comemorando, né? Porque tu cede um espaço, mas tu consegue, mas ainda tu mantém as ações higienistas contra a Pop Rua, né? Proibindo que eles fiquem nas marquises, não tendo banheiro público, com essas placas aí que não dê esmola. Eu vejo assim, que o ponto positivo foi que o movimento e que a Pop Rua conseguiu chamar atenção, né? Sem teto, sem marquise. Não, né? Nós temos teto e temos marquise, sim. O que a gente tem são um grande grupo que está tentando desmontar a política pública. Então, eu vou ser bem sincero para ti, na posição de movimento, a vitória mais importante foi que a rua se uniu. Agora, os encaminhamentos que estão sendo dados, o espaço para 70 pessoas,
cadastramento da Pop Rua, aí eu estou falando como movimento legítimo e como Pop Rua mesmo. Acho que a gente não tem o que comemorar. Né? Não tem o que comemorar. O movimento vai estar pressionando a prefeitura, e se a gente tiver que provocar várias outras ações, principalmente de ocupações, a gente vai estar fazendo isso. O que a gente quer, na verdade, não é só um espaço, é que toda a política para a Pop Rua seja conectada. Não adianta você ceder um espaço lá do outro lado da ponte, com transporte, né, com alimentação, se a educação não faz papel, se a saúde não faz papel e se a segurança pública à noite continua batendo na população de rua. Ontem a gente teve uma reunião ampliada, reunindo a sociedade civil, movimentos sociais, entidades e também todo o poder público. E estava presente lá representantes de quase todas as secretarias. Mas assim, o lado positivo é porque na construção coletiva todos nós temos que ceder. Não contempla, não era o que a gente queria, não era. Mas eu acho que o primeiro passo, então tudo tem que ser degrau por degrau. A administração nos ouviu, construiu com a gente, deixou portas abertas, já foram marcadas novas reuniões, né? O sistema que está sendo usado é o sistema ainda higienista, sim, mas ainda é a maneira que eles sabem fazer. Então isso eu acredito e tenho certeza disso, que a longo prazo a gente vai mudar essa situação. Então, porque nós temos que trabalhar com essas três perspectivas: curto prazo, médio prazo e a longo prazo. Médio prazo, curto prazo, me desculpa, é o quê? É a alimentação que tem que ter, um lugar para eles tomarem um banho, né? Ter as suas higiene pessoal, a sua alimentação, que é obrigação. Isso é obrigação, porque isso está na nossa Constituinte, isso faz parte dos direitos, né? E a médio prazo é arrumar um local adequado e permanente para eles ficarem. E a longo prazo é essa construção conjunta. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, mas isso vai acontecer. Marcos Sokol, economista, esteve em Florianópolis no dia 10 de maio e concedeu entrevista à equipe Desacato. Sokol começou sua militância no movimento estudantil e fez uma avaliação da atuação desse movimento na atual conjuntura. Marcos, você que ajudou a reconstruir o DCE da USP nos tempos da ditadura militar, como avalia o crescimento e a importância dos movimentos estudantis que estão se rebelando contra os cortes do orçamento para as universidades, para a educação, mas também, em certo sentido, contra todo o projeto de governo de Jair Bolsonaro? Eu acho que você já tocou no ponto. Não é todas as manifestações estudantis sempre na história que cumpriram esse papel, mas no caso, eu acho que não erro se eu comparar com um momento particular, meados dos anos 70, quando houve uma maré de mobilizações, 76, 77, 78, que partia de reivindicações concretas, ligava com questões políticas, liberdades democráticas na época, mas também tinha um problema dos cortes, não na forma atual, mas o problema da falta de verbas para a universidade, da expansão de vagas. E aquele movimento gigantesco, que explorou os limites do regime militar na época, anunciava o que vinha depois. Anunciava as greves operárias em 79, 80, 81, e o processo, então, de reorganização do povo brasileiro, cuja expressão maior, no plano político, é o Partido dos Trabalhadores, né? Há outras organizações que vieram à luz nesse processo, os sindicatos, a organização da CUT, o Movimento Sem Terra, mas, esse é o ponto que eu queria tocar, a luta dos jovens, quando ela pega esse rastrilho, com essa força, explorando um mal-estar que existe disseminado na sociedade, ganhando a simpatia da população, como a gente vê na rua nessas manifestações. Não há nenhuma hostilidade, ao contrário. Os pais apoiam. Mesmo aqueles que hipoteticamente tenham votado no Bolsonaro não podem aceitar essas medidas. Então, eles estão anunciando, na verdade, uma onda mais forte que vai vir atrás. Como se batedores, né, no sentido militar da palavra, que vão à frente das tropas mais duras que vêm atrás. Então, desse ponto de vista, eu estou muito satisfeito de ver que a juventude continua ocupando no mundo moderno o lugar que ela já ocupava. Você comentou que a questão da reforma da Previdência é um eixo fundamental, né, dentro das reformas que já foram apresentadas e que estão na pauta desse governo, né?
Por que é fundamental quebrar o eixo da reforma da Previdência? Olha, tem tudo a ver com o que eu vim fazer aqui, né? A gente veio participar de um encontro em caráter estadual amanhã, de um campo político que chama-se Diálogo e Ação Petista. E, de fato, a principal questão posta para nós, nesse momento, na oposição ao governo, na defesa dos interesses populares, é ajudar a derrotar a reforma da Previdência. Por quê? Ela é uma reforma regressiva de redução de direitos, acho que o nosso público está informado a esse respeito, mas eu queria agregar, ela não é uma entre outras medidas, ela é efetivamente o que garante a esse governo o apoio do mercado. Porque fora daí é uma confusão que eu não vou perder tempo aqui, tiroteio, desorganização, choques, baixaria, né? Nada que se possa aceitar como razoável de um governo, a não ser para o mercado. Se ele entregar a reforma da Previdência, eles estão se lixando porque eles estão acumulando os lucros que eles querem, esse é o patamar de interesse deles. Para a sociedade, diferentemente, aqui está em jogo o futuro, porque a destruição do regime previdenciário significa a fragmentação do trabalhador. Hoje o trabalhador pode contar com uma conquista histórica, que é obrigar o patrão a contribuir para um futuro salário que ele vai receber quando se aposentar, num sistema de solidariedade de gerações. Isso, embora pequeno, dissemina na vida da sociedade um sentido de coletividade. E o trabalhador tende a se reconhecer no seu colega de trabalho. Ao contrário, o eixo da reforma, que é a tal da capitalização, isto é, com uma conta de poupança, tipo poupança separada do trabalhador, é a desagregação. Cada um tem a sua conta e está se lixando para o seu colega de trabalho, porque o seu futuro não tem a ver, em tese, com o futuro dele. Isso aconteceu muito no Chile, quando esse modelo foi aplicado. No Chile teve que ter um banho de sangue, como o Onyx Lorenzoni, não eu, o Onyx Lorenzoni lembrou, para aplicar esse modelo. Aqui não vai precisar menos que isso. E por isso eu creio que as condições não existam e acho que a resistência vai ser capaz de derrotar e impor, vamos dizer, aos deputados um voto não a esse projeto de reforma da Previdência. O PT, nessa questão, está unido, isso é muito importante, é conhecido historicamente as polêmicas internas do PT, mas nesse ponto a nossa bancada está sintonizada com a aspiração popular, com 10 centrais sindicais, que elas convocaram já um dia de greve, né, para o dia 14 de junho. Será a primeira mobilização. Creio que ela vai tocar a sociedade brasileira. A gente falava há pouco da luta dos estudantes, dos jovens, também os docentes, também os funcionários, que também serão atingidos duramente pela reforma da Previdência. Eles, por seu lado, já estão a semana que vem, dia 15, não é? Organizando um Dia Nacional de Paralisação. Eu acho que isso vai ser um alerta para a sociedade brasileira sobre o tamanho que a resistência está, pouco a pouco, adotando em face ao regime. E esse regime, na minha opinião, derrotada a reforma da Previdência, os dias dele estarão contados. Você já deve ter usado o sistema de transporte Uber para se deslocar dentro da cidade. Já parou para pensar que essa redução de custos que você consegue no valor do deslocamento pode ser resultado de uma extrema precarização nas condições de trabalho e salariais desse motorista que presta o serviço para você? Entenda mais sobre esse assunto acompanhando a matéria. Para mim, a uberização significa a possibilidade que o capitalismo dá de uma nova forma de exploração. A uberização trabalha a nível de marketing com uma santíssima trindade. Motorista feliz, passageiro feliz, acionista feliz. Como se tudo fosse uma maravilha. O fato é que o passageiro tem, de fato, um preço mais condizente, mais acessível. O motorista tem, já que não tem emprego, tem uma forma de ganhar uma grana. Acontece que o motorista não conhece o passageiro, que pode ser gente boa, pode não ser. O passageiro não conhece o motorista, que pode ser gente boa, pode não ser. A Uber não assume responsabilidade nenhuma, porque ela diz que ela só faz a intermediação entre o passageiro e o motorista. Então fica uma situação de salve-se quem puder. O passageiro não tem garantia nenhuma de que o carro está revisado, que está seguro. O motorista não tem garantia de que o passageiro não vai assaltá-lo. A Uber não dá a identificação correta, porque se eu tenho um aplicativo, se eu estou cadastrado na Uber e perco o meu aplicativo, perco o meu celular, alguém acha, pode fazer uma chamada e utilizar mal.
E essa é a insegurança total em que vivem as pessoas achando que estão num paraíso. Essa é uma nova modalidade de trabalho, bem moderna e que leva a tendência a nos levar ao inferno. E o que eu gostaria de realmente ressaltar é a necessidade de as pessoas terem um espírito crítico em relação a isso. Não achar que isso realmente é o paraíso. Tem coisas boas, tem coisas ruins, que precisam ser pensadas pelas pessoas, pelos cidadãos, pelos administradores, pelos políticos, pelas pessoas que estão comprometidas com uma sociedade igualitária e justa, como acho que deveria ser e como preconiza a nossa Constituição. O Uber, assim como outros setores, né, tem já no setor imobiliário a mesma coisa, principalmente, né, a questão de hospedagem, etc. Na verdade, assim, a gente está vendo um aprofundamento do processo da terceirização, né? Isso começa com terceirizações, com empresas ainda formais, com vínculos formais de trabalho, já muito precarizados em relação a quem não é terceirizado. O Uber, na prática, né, eu costumo dizer que é o chicote de um patrão através de milhões de línguas e ouvidos, né? Porque as pessoas, inclusive, que usam o aplicativo, avaliam aquele trabalhador e pode, inclusive, determinar a sua eliminação do processo de trabalho, assim, né, de forma autoritária, imediata, sem direito algum, né? Então, assim, essa situação, né, principalmente após a nova lei trabalhista, que já é a precarização do pouco que se tinha antes de novembro de 2017, né? O Uber ganha esse termo uberização, como foi o toyotismo, como era o fordismo, com a pejotização e tudo mais, né? Essa coisa, assim, a grande empresa do negócio, né? A iniciativa inicial que cresce, que ganha espaço, acaba dando nome a um processo que é, na verdade, a exploração quase que absoluta do trabalhador, né? Essas pessoas trabalham sem jornada definida, 12, 10, 15 horas por dia, sem direito algum, sem segurança, sem direitos trabalhistas, se não pagar a sua própria previdência, sem previdência social, se não pagar, né, sem acesso à saúde, sem nada. Quer dizer, é a exploração ao máximo de um trabalhador que, inclusive, né, é levado a pensar que está livre, que é patrão de si mesmo, não é? Que faz seu horário, que manda em si mesmo, tá? Uma ilusão, né, na sua concretude, muito maior do que aquilo que o Marx colocava como o fetiche do trabalho, ou principalmente a alienação do trabalho, né? Então, assim, em síntese, para mim, a uberização, né, é quase que o extremo, né, da precarização do trabalho, tá certo? E da alienação do trabalhador em relação à sua condição de trabalhador, né? O Uber é muito isso, né? E, por outro lado, por mais que possa parecer muito bom para quem consome, para quem está o tal do usuário, da usuária, né, é um consumismo que ataca direitos, né? Um consumismo também alienado. As pessoas não se dão conta, né, de o que estar utilizando aquele serviço, porque é mais barato, porque é mais confortável, por isso, por aquilo, né, sem ter a mínima noção do significado daquilo, porque não sabe, por exemplo, que está dentro de um carro que não lhe dá segurança, que não sabe como é que é a manutenção, que não sabe qual é o treinamento que aquele motorista teve ou não teve, enfim. Né? O Uber é a precarização em todos os sentidos das relações de trabalho e consumo. Eu acho importante, existe uma tendência a se combater determinados processos do capitalismo pelo consumo. Eu acho isso um pouco limitado, ou seja, algum tipo de política de conscientização para as pessoas não consumirem o serviço, eu acho isso um pouco furado. Eu acho que o mais importante é trabalhar no sentido de contribuir com o desenvolvimento de uma consciência por parte desses trabalhadores do Uber e de outros aplicativos, de outros membros da economia de compartilhamento, para que eles se entendam como trabalhadores. Então a gente tem que vê-los como trabalhadores, a gente tem que trabalhar nesse sentido nas áreas em que a gente está, né? No jornalismo, na sociologia, na academia, na universidade. Então, trabalhar em cima da questão da solidariedade de classe, da consciência de classe, para entendê-los e para contribuir com o desenvolvimento dessa consciência de que são trabalhadores, sim, proletarizados, embora em condições jurídicas inferiores aos trabalhadores, por exemplo, que ainda restam, né, contratados pela legislação trabalhista, CLT e tudo mais. Então eu acho que é por aí. O Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai ficando por aqui, mas você já sabe, em desacato,
é todo dia. Um ou mais programas novos e exclusivos, feitos especialmente para você, que é a nossa referência. Quer contribuir para o crescimento desse projeto de jornalismo independente? Contribua na campanha Seja um leitor e uma leitora amiga do Portal Desacato. Lá, clicando, você encontra várias formas e todos os tipos de valor que se adequam à sua possibilidade para contribuir com o Desacato, para que o Desacato continue contribuindo com você com a outra informação. Desacato 12 anos, somando vozes.